Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez para falarmos e fazermos uma correção. Hoje, na nossa matriz 21 de redação. Vamos recordar, através do resuminho que a professora fez, toda a nossa história que a gente leu até a página 23. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho no livro. Nós vamos chegar à página 40. Então, fique bem atento à leitura para você recordar o que aprendeu, o que já sabe da história e vamos conhecer outra parte dela, ok? Bacana! No sítio do Pica-Pau Amarelo moram Dona Benta, tia Anastácia e sua netinha Lúcia, também conhecida como Narizinho, por ter seu nariz bem arrebitado. Dona Benta era uma senhora feliz porque vivia em seu sítio na companhia de sua neta. Tia Anastácia costurou uma boneca para Narizinho e lhe deram o nome de Emília. Isso mesmo, deram o nome para ela de Emília. Ótimo! Então, um dia, passeando pelo sítio, a menina e a boneca foram dar farelos de pão aos peixinhos que moravam no ribeirão do sítio, quando o Narizinho acabou adormecendo. De repente, sentiu cócegas em seu nariz e acordou. Ela se deparou com o príncipe Escamado, que estava conversando com o besouro, que era o mestre cascudo, lá do reino. O príncipe pertencia ao reino das águas claras. Ele as convidou para conhecerem o seu reino e lá se foram com o príncipe. Chegaram lá e ficaram maravilhadas com o que viram e o que foi servido a elas, frutos do mar. O palácio era revestido de coral branco, a sala do trono era de coral enfeitada com pérolas, uma belezura. Durante uma festa preparada especialmente para as convidadas, Emília foi assaltada e arrancaram-lhe um olho. Doutor Caramujo foi chamado para curar Emília, pois a boneca não falava o que havia acontecido com ela durante o assalto. Doutor Caramujo constatou que as suas pílulas mágicas haviam sumido. E aí ele não poderia ter Emília, não é mesmo? Pediu então que entrasse o próximo paciente no seu consultório até resolver o problema da boneca. Foi quando percebeu que o Major Agarra e Não Larga Mais, nome legal, né? Agarra e Não Larga Mais, havia engolido todas as pílulas e estava passando mal com tanto que havia comido. Doutor Caramujo retirou as pílulas da barriga do sapo e deu uma delas para Emília. Ela ficou, a boneca, com um gosto de sapo na boca, mas começou a falar sem parar e, no início, meio embolado. De repente, ouviu-se um estrondo bem grande. Era a tia Anastácia chamando a menina e a boneca, porque a Dona Benta queria conversar com elas. Elas retornaram para o sítio com a novidade de agora, terem uma boneca falante. Dona Benta havia recebido uma carta de Pedrinho, seu outro neto, avisando que ia no sítio e fazia alguns pedidos. Mandarem à estação seu cavalo Pangaré, que Narizinho, Emília com seu vestido novo e Rabicó com um laço de fita na cauda esperasse na porteira do pasto. E a tia Anastácia aprontasse os bolinhos que ele gostava. Para o aniversário de Pedrinho, a Dona Benta pedia a tia Anastácia para preparar comidas gostosas para o almoço e um leitão. Rabicó era o último leitão que ficava em sua linhagem. Para poupar Rabicó de virar parte do almoço, Narizinho o escondia e Anastácia não o encontrava. Assim, ela mudava o cardápio e Rabicó era poupado. Para resolver o problema e salvar Rabicó de vez, a menina teve uma ideia de casar Emília com ele. A princípio, a boneca não queria, porque a Emília gostava muito do título de nobreza, ela não queria deixar de ser nobre. Mas, o título de nobreza que ela desejava. Narizinho a convenceu dizendo que Rabicó era filho de Visconde de Sabugosa e que ele era um príncipe que foi enfeitiçado por uma fada má que o transformou em um porco e assim
encontrasse um anel mágico na barriga de uma certa minhoca. Por isso que ele fuçava tanto o chão assim procurando as minhocas. Emília aceitou se casar. Todos preparavam-se para o grande dia. E enfeites foram colocados à mesa. Convidados representados por pedras, pedaços de pau, madeira e tijolos, juntamente com Dona Benta e tia Anastácia, estavam lá para poder assistir a cerimônia, né? Muito interessante. Depois, ao final da cerimônia, Rabicó foi até a mesa de casamento e devorou tudo que estava servido. Emília ficou furiosa com a atitude do marido. Esse Rabicó, não é verdade? Dando continuidade à leitura, agora até a página 40, você vai responder no seu caderno. Mas não deixe de fazer a correção, porque vai te ajudar para estudar para as avaliações, tá bom? O príncipe escamado ficou doente depois que Narizinho e Emília deixaram o reino. Elas tiveram que voltar porque a Dona Benta havia chamado. E o doutor Caramujo foi fazer o diagnóstico do príncipe para saber por que ele estava doente. Vamos ver. Cite o diagnóstico feito pelo médico a respeito do problema do príncipe. Qual era o diagnóstico? Ele estava sofrendo de arrebitadite. Olha só, uma doença parecida, né, com o narizinho, nariz arrebitado. Agora, indique qual seria a medicação pelo doutor para resolver o problema. A medicação seria o casamento com a Narizinho, que aí o príncipe não ficaria doente mais. Então, que escrevesse uma carta pedido para Narizinho. Cite quem a solicitação foi feita que mandasse essa carta. Quem é que eles pediram para escrever? Lula. Por quê? Porque ela, dentro dela, tinha uma pena de osso e um tinteiro. Então, ela escreveu uma carta bem bonita, carta pedido de casamento, para Narizinho. Pedrinho avistou no ribeirão uma concha com a carta. Determine o que fazia lá o menino. O que ele estava fazendo no ribeirão? Ele foi pescar. Ele foi pescar no ribeirão e aí encontrou essa concha que estava com a carta. O príncipe escamado escreveu tantas cartas de amor para tantas que o mordomo do palácio ele teve dificuldades para enviar. Indique como que ele fez para que essas cartas chegassem até a menina. Porque eram tantas cartas que ele escrevia que o serviço de correio não era possível. Então, o que ele fez? Ele organizou um serviço de correio especial. Ele dispunha de milhares de sardinhas do mar. Cada uma levava uma carta do príncipe para poder a Narizinho, né, ser contemplada. E ele teve que organizar esse serviço de atendimento, né, das sardinhas para entregar a carta. Quando os meninos, a boneca e Rabicó, se preparavam para irem ao casamento, perceberam algo que acontecera com o Visconde. Descreva o que perceberam. O que aconteceu com o Visconde? Ele, tadinho, havia caído atrás da estante da Dona Benta e ficou lá esquecido por 3 semanas. Embolorou este coitadinho, e deu para ser sábio. Com o passar do tempo que ele ficou jogadinho lá atrás da estante, os livros começaram a passar ciência para ele. E aí ele ficou um Visconde Sabugosa sábio. Durante o passeio no reino, o Visconde e o Rabicó, eles foram até a Floresta Vermelha, que era a mais linda mata de coral que o reino tinha. De repente, pensou o Rabicó que ele havia encontrado raiz de mandioca e ficou lá puxando essa raiz. Só que ele levou o maior susto, porque não era mandioca. O que realmente era que o Rabicó encontrou, já que não era mandioca? Ele encontrou um ovo. Ele ferrou o dentinho dele na raiz, achando que era a raiz da mandioca, que se mexeu como uma coisa,
porque com certeza se você mete o dente em alguma coisa ou leva uma dentada de alguém, dói. Balançou os tentáculos. No balançar é que eles perceberam que ele era o quê? Um polvo. Agarrou o Rabicó e foi levando ele para o camarote que tinha lá no reino. O Pedrinho chamou o pessoal do reino para ajudar a salvar o Rabicó. A Dona Aranha, ela ficou encarregada de preparar um lindo vestido para a menina e para a boneca. Elas perguntaram para a Dona Aranha como, que ela cortava e costurava. Qual foi a resposta que ela deu? Ela usava a tesoura da imaginação e usava também a agulha da fantasia. Assim ela conseguia fazer aqueles vestidos lindos, maravilhosos, que tanto a menina quanto a boneca utilizavam. Durante a cerimônia, o príncipe seria coroado, mas a coroa sumiu e deixou ele. A coroa era aquele biscoito de polvilho que a Narizinho havia mandado na resposta da carta para ele, como um presente. Por quê? Porque ela estava fazendo biscoito de Anastácia. E em vez de comer o biscoito, o príncipe resolveu guardá-la, mandou colocar brilhantes da rosquinha e ele ia ser coroado com essa coroa. Só que essa coroa sumiu no reino. Ninguém viu. E eles não sabiam o que fazer. Por quê? Porque o príncipe queria essa coroa para ser coroado. Então, o príncipe ficou bravo demais e os meninos, o Rabicó, a Emília e o Visconde, voltaram para o sítio depressa. Determine o que eles achavam que tinha acontecido. Por que ela tinha sumido? Sabe o que eles pensaram? Que o Rabicó havia comido a coroa do príncipe. O Rabicó, ele devorava tudo que passava na frente dele. Não era? Ele tinha uma fome e ele acabou. Era uma rosquinha. Ele não com os brilhantes que estavam nela. Ele simplesmente lembrou da rosquinha. E, com certeza, acabado comendo. Os meninos começaram a preparação de uma bonita festa para os amigos do País das Maravilhas. Cite em seu caderno os convidados, que os moradores do sítio esperavam receber nessa festa. Então, vamos ver. Eles esperavam a Cinderela, a Branca de Neve, o Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, Babá e os 40 Ladrões, o Gato de Botas, o Pé de Rosa Branca, o Pé de Rosa Vermelha. E o Pedrinho tinha um personagem que ele ficou doido desse personagem chegar, até que ele chegou, que era o Peter Pan. O Pedrinho era fã do Peter Pan. Então, quando o Peter Pan chegou, o Pedrinho ficou todo feliz, porque todos os convidados que eles desejavam estavam lá no sítio. Não é verdade? O sítio do Pica-Pau Amarelo é um lugar de várias aventuras. Nós vamos conhecer aventuras diversas que aconteceram no sítio e que modificaram a vida das pessoas que moram lá. Trouxeram alegria, trouxeram imaginação, desenvolveram criatividade, e vocês vão ver que os personagens, eles vivem aventuras e levam ensinamentos a todos nós. O Visconde, por exemplo, o tempo que ele ficou atrás da estante, o conhecimento foi para a cabecinha dele. Ele se tornou a espiga de milho mais sábia do sítio. Vocês vão ver no decorrer da história quanta sabedoria que ele tem. E isso faz a diferença. Ele está mostrando para nós que quanto mais ele estuda, mais ele aprende. E isso é muito legal. Não é verdade? Meus amores, não deixe de fazer a correção. Não deixe de deixar tudo certinho. Te ajudar nas tarefas que você deve fazer daqui para frente. Tá ok? Um grande beijo para você. Te espero na próxima. Fiquem com Deus e protejam-se. Um grande abraço.